a partir da obra de Howard Marshall, das edições Vida Nova. E aí, a gente tem aqui, deixa eu só ajeitar aqui que eu esqueci o óculos. Ele diz que há uma riqueza de detalhes teológicos no Apocalipse ao lado de inúmeras questões difíceis. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar do Novo Testamento, difíceis problemas são propostos ao leitor moderno, em particular quando se procura conciliar o tipo de descrições apocalípticas de atuação divina no mundo com o ensinado em outras partes do Novo Testamento. Vamos lá. Estrutura. A geografia do Apocalipse. O autor opera com um universo de 3 níveis, no qual Deus está no céu, cercado por seus servos em adoração. No céu, Deus decide o que deve acontecer na terra. A terra é a arena de conflito entre os seguidores de Jesus e o mundo. Lembra daqueles comentários do caminho do Cordeiro, né, que a gente teve. Seguindo, poderes sobrenaturais do mal podem cair ou serem lançados do céu para enganá-los e depravá-los. Sob a terra está o abismo, um lugar de cativeiro e castigo para tais poderes e os homens que se renderem a eles. É uma representação padrão da literatura da época, mas mostra-se mais proeminente no Apocalipse do que em outra parte do Novo Testamento. Para João, a estreita relação entre céu e terra é de particular importância. E aí, vamos então ao tema principal. O propósito do livro do Apocalipse é preparar o povo de Deus para o difícil futuro que o espera e lançar um apelo evangelístico àqueles que ainda não responderam ao testemunho cristão. Havia falhas na vida e no testemunho dos crentes aos quais o livro se dirige. Estas precisariam ser sanadas para que fossem capazes de resistir aos tempos difíceis provocados pela perseguição e oposição do mundo pecador à sua volta e da religião estatal. O principal modo de o autor encorajá-los era usando os recursos da literatura apocalíptica, apresentando-lhes uma série de visões capazes de oferecer uma compreensão do modo de atuação divina no mundo. O objetivo era assegurar os crentes de que, embora houvesse martírios, Deus faria justiça a seu povo, julgando seus oponentes, procurando adverti-los para que se arrependessem antes que fosse tarde demais, ou julgando-os no final por sua oposição. Ao mesmo tempo, existe a promessa de que no futuro haverá uma estreita ligação com Cristo, que conduzirá seu povo para a cidade divina e os tomará para si, como um noivo recebe uma noiva. O livro é, assim, uma poderosa declaração de esperança fundada na soberania de Deus que se revelou em Jesus. Então, aqui a gente tem uma ideia, né, tanto da questão do que os lugares onde ocorrem as experiências sobrenaturais do visionário, o tema principal em relação à questão de preparar o povo de Deus para enfrentar o momento de adversidade e também advertir aqueles que não são cristãos para que, olha, vem logo para cá porque vai dar ruim. Vai acabar. Exatamente, é mais ou menos por aí. E agora nós vamos pegar os temas aqui elencados. Primeiro, Deus e o seu poder, depois Jesus Cristo, Messias e testemunha, depois o Espírito Santo e os anjos, e por último a igreja. Começando aqui, Deus e seu poder. Analisando em detalhes o desenvolvimento do tema, percebemos inicialmente que Deus é descrito como um Criador poderoso e um potentado, cujo trono domina a cena divina. Já notamos como a descrição de Deus e de Cristo é a de figuras tremendamente poderosas, sobre-humanas, mas ela se equipara às descrições das forças adversárias. Desse modo, embora se possa argumentar que João apresenta um Deus viril, ao qual faltam os aspectos da graça, até mesmo da modéstia,
encontrados em outros lugares do Novo Testamento, parece que isso, por outro lado, faz parte da imagem apocalíptica em que se pretende apresentar a natureza cósmica da luta. Nas passagens que utilizam essa imagem, Deus pode parecer distante e separado de seu povo, mas apesar disso, continua sendo para os crentes o nosso Deus. Apocalipse 7:12. No quadro em que aparece com seu povo, ele é representado como um Deus que enxuga suas lágrimas, como uma mãe que ama carinhosamente. Apocalipse 21, versículo 4. O que se equipara com a descrição do Cordeiro, que age como um pastor atencioso para com seu povo. Apocalipse 7:17. Porém, no contexto da opressão experimentada e temida pela igreja, é natural e essencial a ênfase em sua onipotência e no controle último da história. A resposta adequada para um tal Deus e para o Cordeiro é a adoração. O que ocorre continuamente em sua presença no céu deve ser compreendido como um paradigma para os crentes na terra, em contraposição à tentação de adorar os governantes deste mundo. Então a gente percebe aqui que a ideia de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus forte, de um Deus guerreiro, de um Deus que quebra geral, é justamente por causa, não necessariamente de querer passar a imagem de um Deus distante da humanidade, mas devido ao nível, devido à gravidade da luta. Então a ideia de um Deus terrível é para a gente ter aquela sensação de, olha, peraí, o mal pode até se levantar contra mim, mas o mal vai ser tremendamente castigado, porque o Deus que está na minha vida, o cara é sinistro, entende? Então o discurso é mais ou menos assim, em vez de mostrar aquele Deus, né, brando, legal, aquela coisa toda, porque, não, bom ele sempre é bom, Fernando, aí acontece, então ele é bom, mas ele é duro, ele é firme, ele é justo, mas ele é bom. Aí nesse caso, em relação a isso, né, é importante a gente observar que essas características, mas é uma característica de guerreiro, digamos assim, é devido o quadro, né? Ou seja, temos um Deus que ele é tremendamente forte, tremendamente poderoso, e que justamente por ele ser assim, que ele pode comprar a nossa briga e vencer a nossa batalha, beleza? Então vamos então agora a Jesus Cristo, o Messias e testemunha. Bem, de igual centralidade ao lado de Deus, encontramos Cristo, descrito em vários papéis retirados do messianismo do Antigo Testamento, ou seja, como o Messias, o Filho do Homem, o Leão de Judá, mas também e sobretudo como Cordeiro imolado, um título surpreendentemente usado para ele 26 vezes no livro. Na metáfora do Cordeiro também podemos encontrar a imagem messiânica, mas aqui o fato de o Cordeiro ter sido morto, Apocalipse 5, versículo 6 e versículo 12, capítulo 13, versículo 8, conferir com Apocalipse 12, versículo 11, evoca uma poderosa imagem de sacrifício, certo? Sacrifício. E aí, Patrícia está dizendo aqui, tá, Fernando, que Deus é bom o tempo todo. E aí, nesse caso aqui, em relação a essa situação, a gente vai reparar, né, que como em outras passagens do Novo Testamento, Jesus foi ressuscitado dos mortos e exaltado, mas ainda apresenta as marcas da morte, um símbolo de que a eficácia de seu sacrifício persiste eternamente. A mesma linguagem empregada para Deus é usada para Cristo. Assim como Deus, ele é o primeiro e o último. Desse modo, o Cordeiro não é só o ser mais elevado depois de Deus, o único qualificado para abrir o livro que guarda os planos futuros de Deus, mas ainda está no nível de Deus, a quem se refere como meu Pai. Ele é louvado e adorado da mesma maneira que Deus. Os dois compartilham o mesmo trono adorado, o mesmo trono, e muitas vezes são citados juntos, como em Apocalipse 5,13 e Apocalipse 12,10.
A cristologia do Apocalipse, portanto, equipara-se às melhores do Novo Testamento em relação ao status atribuído a Jesus. Jesus é ainda descrito como a testemunha fiel, uma expressão também usada para Antipas, o mártir, Apocalipse 2,13. Ele deu o exemplo da fidelidade até a morte. Quando se utiliza uma expressão literal para Jesus, este aparece como uma vítima da violência e não como um de seus praticantes. Uma imagem guerreira lhe é atribuída, Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Mas não há nenhum relato em que esteja engajado num combate. É notável que, enquanto se pode dizer que Deus inflige horrendos desastres naturais sobre as pessoas, Cristo não luta contra elas. Então, não sei se dá para perceber que a figura de Deus Pai é aquela figura implacável da ira contra a maldade humana. A figura de Deus Filho é aquele que olha a tragédia humana e quer trazer essa humanidade quebrada para ele, para Deus de volta, para que a ira de Deus não repouse mais sobre a humanidade. Eu não sei se dá para perceber, por exemplo, Deus, ele é bom, mas ele é justo. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, a gente precisa observar que a fúria de Deus, implacável contra o pecado, vai chegar um momento que ela vai transbordar, é o derramado cálice da ira. Entretanto, Jesus é aquele que está fazendo deixa disso. Fulano, sai dessa, não vai valer a pena. Então foi, nesse caso aí, nesse elo aí, Jesus é o apaziguador da ira de Deus. A ideia não é nem tanto apaziguar a ira de Deus, mas tirar a gente de debaixo da ira de Deus. Eu não sei se dá para perceber, porque, por exemplo, Deus não vai diminuir sua ira contra o mal, porque diminuir sua ira contra o mal afetaria sua santidade. Entende? Então, Deus está irado contra o mal, Deus está furioso contra o mal, e não tem como ele não ficar irado com a humanidade, porque o mal se manifesta na terra por causa dos malvados também. Então, querendo ou não, a ira de Deus acaba repousando sobre os homens, porque os homens praticam o mal que ofendem a santidade de Deus, que ofende a santidade de Deus. E aí, no caso, Jesus faz o quê? Convida os homens para saírem debaixo dessa ira. Olha, vem para cá, sai daí, vai dar ruim. É mais ou menos isso. E aí, continuando aqui agora, um outro tema, o Espírito Santo e os anjos. Bem, o papel do Espírito Santo é muito menos central aqui em Apocalipse. Já observamos o caráter incomum da referência aos 7 Espíritos. Você percebe que a pneumatologia aqui é diferente nas epístolas, porque a gente só sabe de o Espírito. Em Apocalipse tem os 7 Espíritos. Opa, como é que é isso, né? Então, Apocalipse 1:4, Apocalipse 3:1, Apocalipse 4:5 e Apocalipse 5:6, que parecem ter a mesma função que o Espírito único de Deus apresenta em outros textos. Os Espíritos estão ao redor do trono de Deus, mas também são enviados ao mundo. Aparentemente, a ideia de anjos cercando Deus e saindo para cumprir suas ordens foi transferida para o Espírito. O Espírito é proeminente na parte inicial do livro, como aquele que fala às 7 igrejas e lhes transmite as promessas de Deus. Apocalipse 2:7, 14:13 e 22:17. Mas, por outro lado, o Espírito não desempenha nenhum papel na ação do livro. Os anjos, no entanto, são muito importantes. É o que é até uma característica comum na literatura apocalíptica. Os anjos, no entanto, são muito importantes. Nenhum outro livro do Novo Testamento contém tantas referências a eles. Eles dominam o livro, agindo como mensageiros que transmitem a revelação aos seres humanos, como arautos e executores das sucessivas séries de julgamentos e em outras situações, executantes, né? E em outras situações como agentes de Deus. Um papel particular é cumprido pelos 7 anjos, que são os destinatários das cartas às 7 igrejas. Em geral, se diz que eles seriam os
deixa eu ver aqui, os dúplices celestes das igrejas, mas em seu papel na comunicação das mensagens, cuja forma de tratamento é da segunda pessoa do singular, e portanto a carta poderia se dirigir ao anjo ou à congregação como um todo. É obscuro isso. É significativo que todas as cartas terminem com declarações dirigidas diretamente aos membros das congregações. Você deve ter visto, né, em algumas situações que vai ter casos de pregadores dizendo que esses anjos são os pastores, até porque a palavra anjo tem a ver com mensageiro. Vai ter o caso em que vão dizer que aqueles anjos são anjos mesmos, ou vai dizer que a carta está se dirigindo ao anjo que atua naquela igreja, mas não necessariamente ao anjo em si, mas ele como representante daquela comunidade, deixando claro como está a realidade daquela comunidade, certo? Continuando aqui, a gente tem também a questão das forças do mal. Eu tinha falado sobre, não tinha falado sobre eles, né? Só depois do Espírito Santo e os anjos eu falei da igreja, mas antes de chegar no tema igreja, tem o tema as forças do mal. Vamos lá. Em oposição a Deus e seus agentes, temos as forças do mal, o que poderíamos chamar de bestialógico do Apocalipse. É tão complicado quanto a sua angelografia. A principal força maligna é o dragão, pseudônimo de diabo e satanás, como está em Apocalipse 12:9 e Apocalipse 20, versículo 2, que mostram a identificação, que é o instigador da ação contra Deus. O dragão não surge antes da visão da mulher com a criança, Apocalipse 12:13. Ele participa de uma batalha no céu contra Miguel e é derrotado e lançado à terra, parando de acusar o povo de Deus diante do Senhor, mas pode agora perseguir a igreja na terra. Ele veio para cá. E seus aliados são descritos como dois animais selvagens ou bestas, diabolicamente inspirados para imitar o poder de Cristo, e no caso do segundo animal, o papel de seus profetas. Ao lado dos dois animais, o dragão exerce o poder totalitário sobre o mundo. Olha ele aí, ó. Como Deus, estes possuem impressionantes agentes sobrenaturais às suas ordens. Apesar de tudo, os três permanecem sob o controle de Deus com frequência. A locução verbal foi dado é usada para expressar a permissão concedida por Deus. Por exemplo, Apocalipse 6, versículo 2, versículo 2, versículo 4, versículo 8 e versículo 11. O mundo que eles criam está em oposição a Deus e suas testemunhas, e desse modo caracteriza-se por seu papel de perseguidor. Ao mesmo tempo, porém, esse mundo é firmemente condenado por seu modo de vida, conforme descrito em Apocalipse 18, onde o mundo é caracterizado como uma antiga Babilônia, uma cidade que se desenvolveu não apenas no comércio, mas também na violência e no ateísmo, e especialmente em seus ataques ao povo de Deus. Não seria difícil perceber Roma dos Césares desse modo. Então, é importante a gente observar aqui a questão, né, de nós observarmos esse caso aqui das forças do mal no mundo. O que acontece? Quando a gente pensa em mundo, é importante a gente frisar: tem o mundo planeta, né? Deus criou o mundo. Tem o mundo pessoas, Deus amou o mundo. E tem o mundo sistema. Não ameis o mundo, o mundo passa com sua concupiscência. E esse mundo sistema é que é o problema da parada. O mundo planeta, de boa. O mundo pessoas, Deus ama e quer resgatar. Jesus morreu por essas pessoas. Entretanto, o mundo sistema é o seguinte: é a máfia, que muitas vezes chega nas nossas instituições religiosas. É a corrupção, que faz, por exemplo, com que nossos parentes fiquem nos corredores dos hospitais. É, por exemplo, a malignidade que faz o quê? Um negro
ele pegou o caminho da criminalidade e ele executa, mata e tortura outro negro. É aquela questão do pobre, que assim, se puder ele fura o olho do outro pobre para tirar vantagem. É aquela questão, né, de, por exemplo, o ser humano, ele elege, né, determinados políticos que, em vez de cuidarem da causa do povo, cuidam da causa própria. A gente vai lidando, né, com todas as situações em que, por exemplo, às vezes até os profetas vão ser amordaçados, porque se eles pregarem contra pecados, vai que um desses poderosos são membros dessas igrejas, e aí vão dificultar a vida dos pregadores. Então eu não sei se dá para perceber que assim, esse sistema iníquo é que é o problema, que não está só na política, está no sistema, né? Há um vírus corrompendo todo o sistema. Na sociedade. Exatamente. Pastor, o mundo Aion é esse mundo aí? O mundo social? Cosmos. O mundo Aion é cosmos? Bem, o Aion eu não sei, né? Eu sei que assim, cosmos, a ideia do sistema, entendeu? Então o que acontece em relação à questão de você estar no... Porque para eu pegar a ideia do original, eu teria que dominar a língua estrangeira, e não é o meu caso, entende? Então eu estou pegando o aspecto teológico. E aí, acho que eu já falei para vocês que eu estudei grego só para passar, né, gente? Então, aí, né, não falei isso não? Ah, então tá bom. Aí, o que pelo menos, o que eu sei, né, sobre os aeons, né, em Colossenses, é uma outra situação, né, é aquela questão em que, por exemplo, existem seres sobrenaturais, né, e que Cristo está acima de todos eles. Mas agora, o que a gente está falando aqui é no aspecto humano mesmo, a humanidade vendida ao pecado, em que, por exemplo, tudo que os seres humanos querem é o que? Está fora da vontade de Deus. Não necessariamente porque querem estar fora da vontade de Deus, mas é pelo fato de que assim, é essa vida que eles conhecem, entende? Exatamente. E qual é o problema? O problema é que igreja não é céu. Então a igreja tem gente regenerada e tem gente que não é regenerada. O problema é que como é que você vai estabelecer o critério na hora de ordenar alguém para o ministério pastoral, para o diaconato, para ser levita, e aí? Porque todos nós partimos do pressuposto que todo mundo que está lá, que levantou a mão, que foi à frente, é crente. E o problema é que assim, o que não deve faltar é filho de papai Satã, né, nessa brincadeira. Então isso acontece no ambiente eclesiástico, né, para a gente não ficar rotulando religião dos outros, porque crente é bom disso, né? Eu lembro que outro dia eu estava conversando, aí um aluno falou, não, porque o católico ele é religioso, não sei o que e tal. Eu falei, não, o protestante também, irmão, não vamos falar só de católico não, tá cheio de evangélico que não vai para o céu, assim como tem católico que não vai. Fala. A situação, conversando com a pastora hoje, então ela não soube da situação. O filho dela, que era do ministério, vinha errando durante 3 anos com uma menina. Ela falou para mim hoje, assim, ó, a igreja toda sabia, Fernando, eu fui saber 3 anos após, quando eu fui para punir um irmão lá. Aí o irmão jogou na cara. Seu filho errou durante 3 anos com uma fulana. Errou, aí mandou chamar a mãe dela, até que a situação difícil rolou. O senhor vê o filho dela no roubo, ela puniu o filho com 8 meses de banco. E esse jovem foi com 6 meses de banco. Aí ainda vem perguntar para ela por que puniu ele com 8 se ele foi punido com 6. Olha só a situação. Ou seja, o cara disse que ela era injusta porque o puniu. Então, é o que eu estou dizendo. Primeiro o cara disse que a pastora era injusta porque o puniu e não puniu o filho. Aí o que acontece? Aí nisso que ela sabe que o filho fez, e no meu entendimento, eu imagino que assim, poxa, como é filho dela, ela vai usar o maior rigor para não parecer injusta. E como ele a enganou, a traiu e a prejudicou, porque o que acontece? Ele, como filho dela, ele prejudicou o ministério dela. E aí o que acontece? Ela entendeu que ele merecia uma punição mais grave. Aí você vê quando a pessoa quer implicar, porque quando não pune, é injusto. E aí quando pune, é injusto. Ou seja, você vê que o cara queria a cabeça da pastora, entendeu? Eu espero que seja uma ficção, não tenha acontecido. Não, disse que vai embora em janeiro da igreja dela.
Aí, que não adianta não, é desse jeito. Opa, podemos seguir ou ia falar alguma coisa aí? Vai falar o telefone de Jefferson, deixa eu botar na internet. Ah, tá legal, beleza. Vou só terminar o bloco para não... E aí, nesse caso aqui, a gente observa que assim, a questão da ação do mal, ela é como se fosse uma metástase do câncer. O troço está espalhado, entende? E aí a gente tem que ficar ali na quimioterapia, que bate de frente com a célula cancerígena, mas também vai na célula saudável. Então o que acontece? Um monte de coisa desagradável acontece para depurar a situação, que vai detonar a banda podre, mas vai de certa forma dar uma combalida na parte saudável. Mandou chamar a mãe dela e a filha, aí quando a filha dela falou, não, por tempo, por 3 anos, nem a mãe da menina sabia da situação. Aí e se a pastora não fizesse nada com 2, ia ser condenado? também, é o que eu estou falando, exatamente. Aí você percebe que é o seguinte, a questão da malignidade do nosso coração, entende? Porque, por exemplo, ela podia chegar e falar o seguinte: vamos fazer um negócio? Daqui para lá, vocês não fazem mais isso, e vamos tocar a vida. Eu não acho que ela seria má por fazer um negócio desse. Mas aí o que acontece? O que ela fez? Para ficar de lição para os outros, entendeu? É bom vocês assim, fica na moral devagarzinho aí. Fica agregado, mas não pertence à igreja. Tá dando para entender? Então, aí a gente, voltando para cá, em relação a essa questão, é bom ressaltar que assim, é claro que um problema como esse de ordem sexual é um problema que fica bastante marcado. Mas como eu disse aqui, outras questões, principalmente as políticas, as financeiras, né? É aquele caso, por exemplo, suponhamos aquela situação em que a liderança está meio mordida com o pastor, aí começa a tentar dificultar algumas questões de dinheiro para ele ganhar menos, ou de repente o pastor quer fechamento do tesoureiro e tem um Paranauê lá, e aí, por exemplo, ele ganha mais do que a metade das entradas da igreja. Então, assim, situações em que, por exemplo, um obreiro, né, ele tem caso com umas 3 irmãs da igreja, ou de repente aquela situação, ou vice-versa também, né? Então tem isso também. Então, porque o pessoal fala muito, né, do pastor que cata as irmãs, mas e a esposa do pastor que transa com os irmãos? Isso rola, né? Então, aí nesse caso é importante frisar esse negócio aí. E aí, qual é a situação? E o pior é que é o seguinte: quando isso acontece, às vezes o pastor é marretado também. O cara, além de traído pela mulher, ele é marretado pela igreja, né? É complicado. Então, não sei se dá para perceber que é o seguinte: essas coisas acontecem, por quê? Por causa do sistema, entende? E isso está em todas as áreas. Aí a gente precisa entender que a gente não vai ter uma política perfeita, a gente não vai ter uma justiça perfeita, a gente não vai ter uma igreja perfeita, a gente não vai ter uma polícia perfeita, e a gente não vai ter um pessoal que está por aí em nome da justiça perfeita. Se bobear, tem gente fazendo coisa ruim só para a coisa ficar mais grave e continuar criticando quem está fazendo alguma coisa. Tá dando para entender? Então, assim, eu não sei se dá para perceber, é aquele caso, né, quando Renato Russo canta na sua música Teatro dos Vampiros. Esse é o nosso mundo, né? E aí o que acontece? O mundo que a gente vive é esse, um mundo que jaz no maligno, né? E a gente precisa ter isso em mente, ficar muito claro, para ninguém ficar com romantismo, aquela coisa de assim: mas eu queria. Não, cara, tu tem que aprender a sobreviver. Tu tem que aprender a sobreviver. O mundo não vai melhorar para você ser mais feliz. É você que tem que aprender a lidar com ele até que ele venha. Quando ele vier, isso vai ficar para trás. Fala. Não, eu ia fazer uma colocação que nem sempre o pecado te coloca na adversidade, né? Ou não? Por exemplo, um exemplo é José. José pediu para passar por tudo isso. Agora eu estou entendendo. Nem sempre pecado te coloca na adversidade. Ou seja, nem sempre a adversidade é consequência de pecado. Agora eu entendi. Agora o pastor, né? Não, agora eu entendi. Você um pouquinho mais estudado do que eu já. Porque o que acontece é que é o seguinte: a gente tem aquela ideia, como o caso de Jó, né? Aconteceu uma coisa ruim,
é por causa de alguma coisa errada. Não, aconteceu uma coisa ruim porque a gente vive num mundo caído. Também uma atitude, né? Como os cristãos aqui de Apocalipse, né? Então, para a gente seguir aqui, vamos falar agora sobre a igreja. Então, nessa situação, nós temos os seres humanos nitidamente divididos em dois grupos: os que seguem o Cordeiro e os que sucumbem à sedução e às tentações das forças satânicas. Entendeu? Então, a gente tem dois lados no meio da igreja. Tem a galera que está no caminho do Cordeiro e tem a galera que cedeu à sedução e à tentação do Satanás. Tá todo mundo lá, a gente canta louvor, canta aleluia, bate palma, mas tá tudo no colo do Satã. E aí vamos lá. E aí nesse caso aqui, os membros dos dois grupos não são determinados por decreto divino. Há então chamados para que os descrentes se arrependam, e tudo indica que esses chamados sejam de fato sinceros. Da mesma forma, indica-se a existência do receio de que as pessoas nas congregações possam sucumbir à apostasia. O livro, deixa eu ver aqui, o livro provavelmente não precisaria ser escrito se o perigo não fosse real. Ao mesmo tempo, os seguidores do Cordeiro são selados por Deus antes da ocorrência dos julgamentos. Seus nomes estão escritos no livro da vida, Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17, versículo 8, desde a fundação do mundo. No entanto, em Apocalipse 3:5, a referência aos nomes não apagados do livro da vida sugere que alguns nomes podem ser apagados. Ao pessoal que pensa aí na perda da salvação. Deparamos-nos com a familiar tensão no Novo Testamento entre a advertência para perseverar e as garantias da proteção divina, tensão que não deve ser amortecida em favor de uma perseverança garantida ou de uma temida incerteza. Por conseguinte, a coisa mais importante é que os crentes devem vencer ou prevalecer, no sentido de que devem enfrentar a tentação e a perseguição e resistir a ambas com sucesso. Para João, é necessário não apenas ser crente, mas também superar as tentações e a incredulidade. Aí que é brabo, né? Ser crente para mim não é complicado, para mim difícil é vencer as tentações e continuar crendo diante das adversidades, né? Para mim essa é a parte complicada. E aí nisso, continuando aqui, deixa eu ver aqui, o verbo crer está ausente no Apocalipse, mas o adjetivo fiel é usado para Jesus e para os crentes. Isso sugere que os cristãos pensavam em si mesmo como um gueto cercado por forças hostis, talvez vendo isso como um destino quase inevitável, como a experiência dos judeus na Alemanha nazista e em seus aliados. É um mundo no qual não pode haver acordo com os caminhos do pecado e da impiedade. Então essa é a realidade, infelizmente. João contempla congregações de diferentes regiões. A principal tarefa das igrejas parece ser testemunhar a Jesus, e o conteúdo de sua mensagem é a palavra de Deus testemunhada por Jesus Cristo. Conferir Apocalipse capítulo 1, versículo 2. A igreja tem, deste modo, uma tarefa missionária. Dentro da congregação, os profetas são ativos, sendo João seu melhor exemplo. Apocalipse 1:3, conferir com Apocalipse 22:9. Mas podem surgir falsos profetas ao lado dos verdadeiros. Capítulo 2, versículo 20. Lembra? É como se assim, a gente tem uma igreja com uma banda, né, que está no caminho do Cordeiro, e uma banda, né, que está no caminho da sedução e da tentação do diabo. Uma coisa mais ou menos assim, pelo que parece. E aqui, continuando o nosso raciocínio, da mesma forma vai ter profeta e vai ter falso profeta, certo? Nenhum outro profeta, a não ser Jezabel, é nomeado nas 7 cartas, mas o caráter profético do testemunho da igreja fica bem claro depois. Também há referência aos apóstolos e os falsos, em Apocalipse 2, versículo 2.
que estão junto com os santos e os profetas em Apocalipse 18, 20. Tais apóstolos deveriam ser diferenciados dos 12 apóstolos. Capítulo 21, versículo 14. Percebem-se ecos da linguagem do batismo e da ceia do Senhor, mas nenhuma referência direta. Apocalipse 3, versículo 20, 7, versículo 14, 22, versículo 14. A ação. Agora que consideramos os principais atores, podemos perguntar o que eles fazem. Temos uma descrição de um mundo ímpio, girando em torno de si mesmo, sem pensamentos para Deus, rejeitando o testemunho dos crentes ao Evangelho e levando estes para a morte. Mesmo os judeus, ou alguns deles, podem ser caracterizados como uma sinagoga de Satanás. O mundo está aberto às influências do mal e é dominado por elas, mas a principal ação é a de Deus, que determina vários juízos sobre o mundo em razão de seu mal. O corpo do livro descreve várias séries de desastres terríveis que acontecerão ao mundo, algumas mais facilmente concebíveis para as mentes modernas, outras apresentadas de um modo que desafia a imaginação. Existem fortes elementos sobrenaturais ao longo do livro, sendo difícil determinar o limite entre o que deve ser interpretado literalmente e o que só pode ser simbólico. Isso aí está muito claro, né? Não é fácil você discernir. Continuando aqui, deixa eu ver aqui, os desastres parecem ter o caráter de advertências premonitórias, avisando as pessoas sobre o julgamento final e pretendendo despertá-las para a terrível condição em que cairão caso não se arrependam. Porém, pouco sabemos se tanto sobre o seu fim. O livro culmina num julgamento final em que as forças do mal e os que não lhe resistem são destruídos. A natureza do julgamento final é retratada com diferentes tipos de imagens. Em sua grande maioria, as imagens são de destruição e morte. Num certo ponto, há um lago de fogo no qual o diabo e seus comparsas são atormentados dia e noite e para sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Aqueles cujo nome não estão no livro da vida também são lançados. Versículo 15. Embora não esteja explicitamente dito que estes últimos serão atormentados do mesmo modo, é uma conclusão justa que isso também se aplique a eles. Então, a questão que se impõe é se essa é a ideia dominante ou se são, como parece mais provável, as imagens de morte e destruição que definem o discurso. Igualmente, o destino final do povo de Deus é descrito com imagens variadas e as pessoas são convidadas para o banquete de casamento do Cordeiro, mas a noiva e os convidados são as mesmas pessoas. Há uma cidade santa que é comparada a uma noiva que parece identificada com a noiva. Apocalipse 21, versículos 2, 9 e 10. A cidade localiza-se numa nova terra e não no céu. E uma vez que Deus e o Cordeiro estão na cidade, parece que a terra e o céu se uniram. É muito comum que a gente fale, né, sobre morar no céu. O problema é que Apocalipse diz, né, que a cidade desceu do céu. Se ela desceu do céu, ela não está no céu. Desculpa falar isso para vocês. Novo céu e nova terra. Mas esse novo céu e nova terra não é o céu morada de Deus, entendeu? Se vai ser aqui, eu não sei. Eu sei de um negócio, né? Eu posso até morar no céu, mas não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre? Não, porque a cidade vai descer do céu. Ela vai descer, ele vai descer para... Não. Vai descer para baixo. Não, vai descer para Não, vai descer. Ela vai descer. Ela vai descer. Apocalipse diz que ela vai descer. Vai descer. A gente vai conviver com união aí tudo. Na Sem terra. morder a gente. Desculpa, tá? Não é esse termo.
Está escrito, está escrito. É. O Jeová. Aí nesse caso, aí por exemplo, O Jeová Nissi. aí o problema é onde é a fábrica daquelas roupas sociais, né? Mas tudo bem. Mas vamos voltar para cá, né? Então a gente percebe aqui que céu e terra se unem, porque Deus está morando com o povo. Ele vai tabernacular com o seu povo. Então, né? Para mim isso é importante. Mas não vai haver sol, no caso, que o brilho da sua glória, seria isso? Isso. E aí a descrição da cidade é fortemente simbólica, aproveitando motivos das escrituras. Dentro dela, a árvore da vida, que os habitantes originais do Jardim do Éden não comeram, mas cujo fruto agora está lá para ser colhido. Com a descrição da cidade, é possível João falar da área fora dela, onde santos e pecadores estão. Os primeiros podem entrar, mas os segundos são excluídos. A imagem, lembra da discussão da semana passada, né? Então, mas isso é o que ele está dizendo, tá, Fernando? Então vamos lá. A imagem é compatível com a aflição, com a imagem dos pecadores no lago de fogo. As possibilidades seriam que se trata de duas imagens diferentes para a realidade crucial do julgamento, ou possivelmente que a diferença entre o fora e o dentro não seja espacial, mas temporal, entre o agora, quando as pessoas de fora podem responder ao Evangelho, e ao porvir, quando aqueles que responderam de modo efetivo entram na cidade. É como se, por exemplo, de um modo simbólico, nós que somos da igreja, nós estamos na cidade, e as pessoas que evangelizamos são aqueles que estão fora da cidade. Então eles estão de fora, e nisso que nós os convidamos, mesmo que com essa mudança temporal, profeticamente eles estão já entrando na santa cidade, e não necessariamente que lá no futuro, naquele grande dia, vai ter gente do lado de fora dos muros. Então aí depende muito da linha de interpretação que a pessoa pode vir a ter. Continuando aqui, como eu disse, é o Marshall, não é o Roberlan Julião. Falou aí a respeito do diabo serão jogados do lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados. Isso. Por quem? Por quem? Ué? Eles serão atormentados. De dia e de noite. Deve ser pela capetada. Não, negativo. O inferno é cadeia, gente. Aquele fogo é fogo de Deus. É castigo. Eu não estou dizendo que Deus vai ficar com um tridentezinho espetando o rabo do Satanás. O que eu estou dizendo aqui é que é o seguinte: ele vai ficar atormentado, porque ele vai estar no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então não quer dizer necessariamente que Deus vai ficar assim, aí, tá vendo? Seu mané, vacilão. Não. Mas a questão, só o fato dele estar lá, ele já vai ser atormentado. Insano consciência. Captou? Insano consciência. Ah, com certeza. Ele não vai esquecer de nada, não. Tá com mágoa do diabo? Então vamos lá. Em relação a isso, aí nesse caso, seguindo aqui, a gente, por exemplo, vai reparar, né? Deixa eu ver aqui, que para João, peraí, vamos lá, isso. Para João, essa ação acontecerá logo. João 1, versículo 1, João 4, versículo 10. As palavras finais do livro enfatizam que Jesus estaria vindo em breve, versículo 20 do capítulo 22. O livro, portanto, compartilha a convicção geral do Novo Testamento de que o fim não estava tão distante. O que certamente não estava tão distante era o tipo de sociedade humana descrita no livro, em cuja história podem ser vistos os pecados e seus juízos, o testemunho da igreja e os ataques contra ela, os fracassos da igreja e as tentativas de reformá-la, mas o tempo do fim permanece desconhecido. Então, a gente encerra aqui esse bloco falando sobre os temas teológicos de Apocalipse.